Atenção, tá nascendo, tá no ar o programa 15 Minutinhos de Alegria. O programa que é só trocação de ideia. E nessa estreia, a gente tem a honra de contar com nada mais, nada menos do que o cara que cantou o primeiro funk em português. Ele, Abdula. Tudo bem, senhor? Tudo bem, pessoal? Beleza, trocar uma ideia. Muito feliz de estar aqui. 15 minutinhos trocando ideia, trocando ideia. É trocando, muito bom, né? trocando, trocar ideia é muito trocar bom. amor, trocar música, trocar Isso. conhecimento. Isso é muito bom. 15 minutinhos, 15 minutinhos, 15 minutinhos de alegria. Deixa os garotos brincar. Sem perder a amizade. Aguinaldo Batista de Figueiredo. Sou eu. Nasceu 31 de agosto de 62. Isso aí. Você nasceu no Morro dos Marítimos, certo? Isso. Conta pra mim como é que foi o nascimento no Morro dos Marítimos. Você é cria de São Gonçalo. Como é que foi essa região? Nasci em Niterói, Morro dos Marítimos, aí em Niterói, mas eu cresci basicamente em São Gonçalo, né? Eu fui para Engenhoca, né? Recém-nascido, fui para Engenhoca, que também é em Niterói. E de lá, ainda pequeno, por volta de 6, 7 anos de idade, eu já fui para São Gonçalo, de lá não saí mais. Amor à terrinha de São Gonçalo. Direto, até hoje. E como é que foi na tua infância, 60, 70, aí, influências musicais? Você ouvia dos seus pais? Como é que era? Ou então do bairro? Como é que foi as suas primeiras influências? Ou quem foram também? Eu ouvia o que meu pai ouvia, né? Meu pai gostava muito de Agnaldo Timóteo, Sim. Nelson Ned, né? Moacir Franco, né? Moacir Franco lançou disco, gente. Moacir Franco lançou disco. E eu ouvia, junto com ele, Roberto Carlos, essa galera. E eu ouvia junto com ele, né? Depois, quando eu comecei a sair, conheci alguns amigos, comecei a sair, eu comecei a ter contato com as músicas internacionais, né? Primeiro o rock, né? Beck Maternal Overdrive, Gary Glitter, Peter Frampton e por aí vai, né? Então eu comecei a ouvir, essa fase minha era basicamente auditiva. Eu ouvi, só ouvi. Depois é que eu comecei a criar algumas coisas baseado nisso. E aí você começou a frequentar uns bailes da época, como é que foi? Rocha Miranda, eu lembro da gente trocando ideia aqui do baile do Morisco, Sim. Botafogo Manequinho, quais eram os Sim. outros bailes que você começou a frequentar? Eu não cheguei a pegar o soul music mesmo, os bailes de soul, né? Apesar de já ouvir falar, porque eu era muito pequeno. Cova, Sim. Soul Grand Prix, JB Soul, Furacão 2000, Black Soul Discotheque. Cashbox. Cashbox, é isso aí. Eu ficava do lado de fora, né? Eu não podia entrar, que era menor, eu ficava do lado de fora só, mais uma vez, ouvindo e tal, né? Mas essas músicas, as músicas que tocavam lá, Betty Wright, James Brown, né, Sly and Robbie, Sly and Family Stone, Rick James e por aí vai, eu já comecei a me tocar. Depois vieram alguns artistas de soul, né, ainda na época do soul, né, que eram o Gerson King Combo, a Lady Zu, né, e tinha um grupo de dança que os caras só faziam mímica, né, mas era um negócio muito bem esquematizado, que era o Chevette Funk Show. E foi das primeiras vezes que quando eu comecei a frequentar alguns bares, que eu vi o Chevette. Aí eu tive a ideia de palco, a ideia de movimentação de palco, que os caras se movimentavam muito bem, dançavam muito bem, um visual maneiro. Aí dali pra frente eu comecei a me interessar. E aí você começava a cantar funk em inglês, sem ainda saber inglês? Como é que foi essa história? Você decorava os fonemas? Sim. Algumas músicas eu decorava os fonemas, mas isso começou a me incomodar. Aí eu fui estudar. Eu fiz o Yes, né? Yes. Né? Estudei 4 anos e comecei a decorar mesmo, a ler as letras, as letras das músicas e tal, comecei a decorar. Aí sim, aí eu cantava com mais segurança. E como é que foi esse contato com o Malboro? Como é que foi ele te arrastou para uns bailes, você começou a andar junto? Como é que foi essa história até a gente chegar em 89 ali no... Isso, onde tudo foi acontecer? Eu cantava em algumas barzinhos, essas coisas, clubinho, né? Só voz e violão, voz e teclado, essas coisas. Depois
eu fui ser dançarino. Eu gostava muito de dançar. E começou aquela moda do breakdance, né? Teve aqueles 2 filmes, Beat Street, na onda do break, e o breakdance, propriamente dito. Eu fui com um disco do Michael Sambello, que foi o cara que fez uma das trilhas desse breakdance, desse filme de breakdance. Então, um amigo formou um grupo, me chamado New Break. Tá no livro. Tá no livro. Isso tá no livro, hein? New Tá no Break. livro. Aí a gente entrou num concurso da People's Discotheque, né? Tiramos 2º lugar, né? E deslanchamos, fizemos algumas apresentações. Em uma dessas apresentações, quem nos viu foi o Marcão. DJ Marcão. DJ Marcão, grande Marcão. Icônico. Que ele trabalhava na Rádio Tropical, tinha um programa chamado Trop Music, um toque de charme na sua noite, que era só R&B, black music, mais essa onda aí. Então ele nos convidou, e quem era o DJ dele era o Marlboro. O Marlboro era o DJ que acompanhava ele. E a partir daí, em um show, a gente fez um show só com ele. Ele nos chamou para nos apresentar e tal, um show que eu fiz, que nós fizemos com ele. Eu bati um papo com o Marlboro e eu vi que nós tínhamos algo em comum. Mas esse show ainda cantando em inglês. Eu não cantava, Ah, só tá. dançava. Dançava ainda, A gente tá. só Com um dançava. grupo. E eu conversando com o Marlboro, eu vi que nós tínhamos algo em comum. A gente curtia mais ou menos as mesmas músicas. E o Marlboro, trabalhando de DJ na Rádio Tropical, eu comecei a acompanhar ele, ouvir e tal. Ele falava muita coisa a respeito dos sonhos dele. Eu falava dos meus sonhos para ele falava dos sonhos dele para mim. Como eu falava inglês e ele não, ele me dava algumas revistas para eu traduzir para ele. Revista de equipamento de som, umas coisas assim. Então, a gente saía muito junto e ele me levava para os bailes. A partir daí, que o meu gosto musical para funk começou a se refinar. E aí foi elaborando. Fomos elaborando. Até chegar em 88. O Melô da Mulher Feia foi gravado em 88. 88, exatamente. Meados, quase final de 88. Para quem não sabe, o Melô da Mulher Feia é o primeiro funk gravado em português no Brasil, que na verdade era uma música internacional, né, do Two Live Crew, né? Essa música, na verdade, é dos do- anos 60, chamada Do I Did It. Do I Did It. E o Two Live, nessa época, havia muito o advento do sample. O pessoal tirava um pedacinho da música e esticava, aí fazia uma música em cima daquilo. O Two Live Crew fez isso com o Do I Did It. E nos bailes ainda não tocava música em português, né? Então as pessoas cantavam o que eles entendiam em português. Que eles entendiam. A música sugere isso aqui, mesmo que não seja aquilo. Sugere isso aqui, sugere isso. Do I did it, did it. O pessoal colocava o que eles entendiam. Mulher feia. Aí o pessoal, o Marlboro começou Que era a observar isso. Vocês botam um pi aí, era chupa- chupa pau e dá o cu. Aí vocês põem um pi mais aí. ou menos isso aí. E isso já existia até antes da letra do Mulher da Antes Mulher da Feia. letra, Só o antes. refrão. Só o refrão. Marlboro observou isso. Caraca, aí ó, é por aí. É mais ou menos por aí que nós vamos. Vamos fazer uma versão disso aí? Dessa música? Pô, beleza, tô dentro. Tá tranquilo, vamos lá. A gente já tinha feito o Funk Firmeza. Isso aqui foi uma boa experiência, né? Uhum. Pô, beleza, vamos fazer. Aí eu fui para casa dele e uma tarde a gente escreveu a Melô da Mulher Feia. Na casa do Malba. Na casa do Marlboro. Em uma tarde a gente escreveu. Aí fizemos a música no estúdio de 8 canais e tal, aquela coisa toda, pegamos a música, levamos, o Marlboro levou para o Rafael, que nessa época era um dos apresentadores do programa da Rádio Tropical, e o Rafael tocou a música. Nessa tarde, em uma tarde, até o final do programa, a música equiparou em pedidos a música original do I Did It, do Two Live Crew. Equiparou. em Sucesso, pedidos. sucesso. Sucesso total. Aí o Marlboro sacou, não, é por aí que a gente vai. Aí teve a ideia do Funk Brasil. E como é que foi se reunir com aquela turma do Funk Brasil 1, que era
Ademir Lemos, Cidinho Cambalhota. Acho que esses dois ícones, essas duas lendas, assim, que não está mais entre nós, eu ia perguntar para você, assim, quais foram as impressões, quais foram as trocas, como é que foi essas duas personalidades do funk carioca? Bom, quando aconteceu o Melô da Mulher Feia e o Malboro teve a ideia do Funk Brasil, ele saiu praticamente catando a galera. Um falava com o outro falava com o outro e vinha. Porque você não tinha cantor de funk antes de existir o funk, né? Não tinha. Mas começou a aparecer uma galera. Aí veio o Guto, o Batata já estava lá. Guto Laureano, MC Batata. MC Batata já estava por lá, que ele trabalhava na rádio, né? Veio o Cidinho, chupa neném, agora chupa neném. Aí, pô, vamos botar o Cidinho. E a gente estava num evento que estava lá o Ademir Lemos. E o Malboro teve a ideia de convidar o Ademir. Falei, cara, convidei o Ademir gostou pra caramba e tal. Falei, beleza, aí ficou. Eu, MC Batata, MC Guto, Ademir Lemos, né, e o Cidinho Cambalhota. E o Ademir Lemos, lembrando que estava lá nos bailes, né, da Pesada, em 1970, ao lado do Big Boy, né, no Canecão. 1970, no Canecão, primeiro cara a fazer baile sem ser ao vivo, com toca-disco. E é por causa desse baile, no dia 12 de julho de 1970, que temos hoje o Dia Nacional do Funk, comemorado no dia 12 de julho. Exatamente. Abdullah, a gente está chegando no final quase do nosso 15 minutinhos de alegria. Beleza. E para terminar, a gente tem duas brincadeiras aqui. A gente tem para agora a nossa pergunta voadora, quando chega de voadora, assim. Rolou uma disputa, ciúmes, algum atrito com o Latino na gravação do primeiro LP de vocês? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouco essa história e se houve algo ou não. Disputa, não. O Latino estava chegando nessa seara aí, né? Ele estava lá com o Adriano. Didi Adriano. Didi Adriano e tal, mas na verdade disputa não foi não, foi uma parada tipo assim, a gente arrancou na frente e ele veio logo depois e alcançou a galera. Mas ele gravou o disco antes de você, mesmo você já estando fazendo sucesso antes. Sim, mas quando ele gravou, a gente já estava fazendo show, já estava fazendo sucesso. Maravilha. Nós ainda não tínhamos lançado o Funk Brasil, mas nós já tínhamos gravado. Depois ele veio avassalando, levando tudo. Foi um fenômeno, né? Em um ano. Fenômeno. Em menos de um ano ele já era o cara, já era o top de linha. Legal, o Latino também, que a gente espera aqui um dia ele vem rebater outra pergunta voadora que teremos para vocês. Aliás, para o Latino temos muitas perguntas voadoras. Mas olha só, para a gente terminar aqui na trocação, esse momento é o nosso momento mais bate e volta, né? Você leva e você dá, leva e dá, leva e dá. O nosso primeiro 15 minutinhos de alegria, então, nossa trocação. Um time de futebol. Futebol? Brasil, né, cara? Brasil, tá ótimo. Uma escola de samba. Salgueiro. Um animal. Girafa. Nunca esperava que você responderia uma girafa, Abdul. Girafa, eu gosto surpreso. Eu gosto da pele da girafa. Parece um sofá ambulante. Um cantor ou uma cantora que não é do funk. Cantor, Stevie Wonder. Cantor, Aretha Franklin. Um filme que te marcou, um filme que você gosta. Que eu gosto? A Espera de um Milagre. Um pesadelo. Graças a Deus eu parei de sonhar com isso, né? Eu sempre sonhava que eu estava caindo, que eu estava despencando mesmo. Mas isso eu acho que é um sonho. Acho que todo mundo aqui já teve, uma vez pelo menos, um sonho desse. Eu sonhava recorrente isso aí, graças a Deus parou. Uma comunidade, um baile de comunidade, Baile de comunidade? Rocinha. Baile da Rocinha. Um ídolo na vida, independente de qualquer coisa. Ídolo? Martin Luther King. Sua maior aventura? Cara, minha maior aventura foi o Funk Brasil. Foi essa. E se você pudesse mandar um funk, assim, pegar um funk e pudesse mandar para o espaço, assim, onde a gente fosse se comunicar com outros seres espirituais, ou ETs, ou de outros planetas, qual funk você acha que seria perfeito para traduzir? Para traduzir, cara, tem um funk que eu fiz com... Não foi lançado, eu fiz com Carlinho Conceição chamado Eu sou o funk, hoje a diversão tá garantida. Eu sou comunidade, rap da felicidade, a voz da massa sofrida. É isso.
Gente, tivemos aqui então com a Abdullah. Muito obrigado, Abdullah, Obrigado, por essa gente. presença, Obrigado. estrear esse programa. Cara, show de bola. Obrigado de verdade. E não Obrigado. perca aí, o próximo Abdullah vai estar com a semana que vem, os próximos 15 minutinhos de alegria.